Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje a gente vai entender quais são as energias para o final desse mês, entendendo um pouco aí quais ciclos estão terminando e o que está começando, mas antes de tudo vou me apresentar. Meu nome é Beatriz e eu trabalho com foco no público adulto, trazendo clareza e direcionamento através das cartas. Então, sem mais enrolação, vocês já podem escolher uma das 3 imagens que aparecem aí na tela para a gente começar a nossa leitura. Então respira fundo, se concentra. Se precisar, pausa esse vídeo e volta já clicando na sua leitura. A minutagem de cada uma delas está aqui na legenda, tá bom? Então vamos lá! Olá, grupo de número 1. Vamos começar com a leitura de vocês, entendendo o que o final desse mês está trazendo. Eu vou só adiantar aqui a tiragem para que vocês não precisem ficar vendo cada detalhezinho do que está acontecendo, tá bom? Aí vocês pegam só a leitura. Também vou deixar aqui a minutagem certinho nos comentários, nas legendas, perdão. Então vamos lá, pessoal, vou começar aqui desvirando as cartas pra gente ter uma noção do que vem por aí, né, no final desse mês. Tá, ok, vamos lá, muito interessante. A gente tá começando daqui pra cá, eu acho que pra vocês talvez apareça ao contrário, né, vou tentar espelhar pra ver se dá pra vocês verem mais certinho. O que a gente tem? No final desse mês, vocês vão precisar trabalhar um pouquinho aí a comunicação de vocês como forma de finalização. Então, assim, se vocês até essa semana agora, estavam com certos problemas para se colocar, para se posicionar, principalmente para aparecer, né? A carta do Sol traz muito essa coisa de pessoas chamativas, que chamam a atenção. Então, se até agora vocês estavam meio parados nesse sentido, né? Se escondendo, não aparecendo tanto, no caso até talvez com receio e vergonha de trazer algum assunto, alguma conversa à tona, essa semana vai te pedir muito essa finalização. A finalização de determinadas coisas através da comunicação. E aqui a gente tem até a carta da mulher, então pode estar falando sim, que é aí uma figura feminina com a qual vocês vão precisar finalizar ou amarrar algum assunto. E aqui, gente, não está especificando qual é o assunto, então a gente pode estar falando de relações amorosas, negócios, né, fechar negócios, então não necessariamente alguma coisa negativa. A questão é, vocês vão precisar fazer um corte aqui, né, e aí seria até algo no sentido de, por exemplo, colocar uma pessoa dentro do lugar dela, trazendo limite para essa pessoa dentro do tipo de relação que vocês têm, que novamente não necessariamente é amorosa, pode ser uma relação de negócios. Então aqui a gente vê o quê? A necessidade de vocês se posicionarem de forma mais firme e realmente como é mais protagonista, né, aqui na carta do Sol, no sentido de ter uma posição, não é mais aberta, mas uma posição mais firme, onde você se coloca e isso faz com que você, por consequência, apareça mais, sabe? Em relação a uma figura, que como eu falei, não necessariamente é uma figura feminina, mas eu diria que sim, porque aqui a gente tem a carta da mulher, e realmente nessa tiragem tá com essa energia do gênero feminino. Então, e embaixo a gente vê logo que até então, parece que a relação entre vocês estava com muitos problemas aí de crescimento, né? Podia estar, por exemplo, tá? Um negócio que não estava indo tão para frente, uma loja, um comércio que talvez não estivesse indo para frente, ou até mesmo uma relação familiar, tá? Que a gente tem a carta da árvore que traz esse sentido de família, mas como ela tá ao contrário, ela vem aqui pesando um pouco. Então a gente tinha até um crescimento ali, uma relação estruturada, talvez até uma relação de longa data, né? Aqui na carta da árvore de novo, mas ela não estava tão firme. Ela não estava tão funcional. Então essa conversa, ela vem muito nesse sentido de finalizar as coisas que estão fazendo com que essa relação não seja funcional, com que as coisas não estejam dando certo. E mostra até aqui o quê? Vai ter um período sim de incômodo, pode ser que isso chegue a dar uma certa desavença entre vocês, né? Aqui na carta das nuvens, as coisas vão ficar um pouco cinzas, não vai ficar tudo tão bem resolvido, eu diria que não vai ser uma conversa tão fácil, né? A gente tem até a carta do brilho aqui falando dessas fragilidades, então uma das duas partes pode acabar se sentindo mais frágil, pode acabar ficando mais frágil, mais sensível, né? Com essa conversa, porém, tem aqui uma carta ótima para falar desses períodos, né? De mensagens como essas, que é a carta dos caminhos. Trazendo muito o quê? Caminhos abertos. A partir da posição que você toma, tem caminhos abertos aqui. Então, é resolver uma situação para que aquela relação flua de maneira melhor, para aquele exemplo de novo, comércio flua de maneira melhor, ou as relações familiares fluam de maneira
mais coesa, mais saudável, né? Então, assim, a energia de final de mês para vocês, para essa semana, tá exatamente em conversar, se posicionar, colocar as suas questões, dizer o que não está funcionando nas relações, para que ela volte a ser positiva, tá certo? Então, assim, vai ser uma decisão talvez difícil aí para vocês, né? Mas eu espero que tudo dê certo, que fique tudo bem. Então, se essa mensagem ressoou com vocês, já deixa no comentário. Não esquece de se inscrever. Lembrando que, para leituras particulares, o meu contato tá na legenda. Seja bem-vindo ao grupo de número 2. Vamos agora para a sua leitura. Vamos entender aí o que o final do mês guarda para vocês. Eu vou só adiantar aqui o processo de embaralhar as cartas para que vocês não precisem ver cada detalhezinho. Então vamos lá para a leitura de vocês. Vou só desvirar as cartas. Acho que a gente vai falar um pouco aí sobre, quem sabe... Nossa, você vai ter 2 cartas aqui, gente. Vou botar aqui. Deixar ali, né? Se vê daquele jeito é porque tem que ser. Tá. O que a gente tem aqui, né? Eu diria que a gente vai ver mais aqui ao longo da leitura uma coisa que tá puxando ali pro emocional. Não exatamente o amoroso, mas a gente vai ver sim algo mais ali puxado pro emocional. E o que acontece? A gente vai falar de uma carga emocional ao longo desse mês aqui que é um pouco puxada sim, né? Parece que vocês tiveram aí muitos desgastes emocionais, muito cansaço. Aqui a carta do coração representando só o emocional em si. Mas ao longo né? Aqui, logo na segunda carta e na terceira também, a gente tem a lua junto do homem. Então, assim, falando um pouco até talvez de uma insônia, tá? Vocês aí sem conseguir dormir e tudo mais, mas aqui a gente traz o quê? Uma pessoa que tá um pouco ali com a cabeça na lua, tá pensando demais, tá com a cabeça muito ali, pra quem conhece do tarô, né? Tá muito ali com a cabeça no mundo de copas, né? No mundo ali da água, no mundo muito do emocional. Então a gente tem uma pessoa que tá com a cabeça ali nesse mundo de copas, né? Nesse elemento de água, muito pesado, muito pensativo, talvez com insônia, pensando demais sobre, tá aí roubando sua atenção ao longo do dia. Porém, a gente vê isso aqui, né? Num período mais já de finalização, junto com o fim do mês, já a gente vai ver a finalização disso, né? Dessa falta de sono, dessa falta de atenção, dessa distração excessiva. E assim, isso não vem sem um certo sofrimento aqui, né? Sofrimento, eu não tô falando sobre vocês chorarem, se acabarem de chorar, mas se vocês quiserem também, tudo bem, não tem problema nunca, né? Sentir também é uma forma de conseguir se libertar das coisas. E aqui eu diria que o recado é muito nesse sentido, né? Vocês se deixarem sentir essas emoções, o peso dessas emoções, sem tentar guardar elas, né? Aqui na carta do caixão também trazendo esse sentido de guardar. Vocês sentirem isso, vai ser uma maneira de superar. E aí, como eu falei, não necessariamente, gente, a gente vai estar falando sobre a vida amorosa só porque aqui tem um coração, tá bom? Pode ser? Pode sim, mas não necessariamente, tá? A gente vai falar mais aqui de um momento de superação de algo que tá pesando no emocional de vocês. Então, a gente vê o final disso junto com o final desse mês, né? Aproveitar a energia dessa semana, né, de finalização para isso, vai ser muito positivo para vocês, porque vai ajudar a trabalhar exatamente essa capacidade de você sentir o que tem para sentir e deixar ir. Então, assim, a partir do momento em que você deixa aí, aqui na carta do livro, né, você vira essa história, vira essa página, você vai começar a eu ia falar ressentir, mas não é ressentir. Vocês vão passar a sentir novas coisas aí dentro de vocês, né? Então, assim, a casa aqui fala muito disso, né? Ela vem aqui ao contrário, eu diria que até porque vai demonstrar esse emocional bagunçado, esse interno que ainda vai estar meio bagunçado, ainda em processo de recuperação. E aí, ao longo do mês seguinte, principalmente agora no começo, a gente vê você voltando ao eixo, voltando a ter novas esperanças, a ter novos sonhos, a planejar novas coisas, né? Então, assim, a gente vê uma finalização aí um pouco dura, um pouco complicada, trazendo aí umas certas mágoas, mas trabalhando muito a sua capacidade de superação para se reafirmar com você mesmo, ou você mesma, né? E começar a querer e desejar e olhar para novas coisas, apontando aí, né, para novas direções. Então,
por mais que a gente veja esses problemas e essa parte da superação, que é super complicada, eu diria que ainda assim é uma leitura muito boa, porque ela traz no final, primeiro, o seu amadurecimento e depois, né, novos horizontes, novas possibilidades. Então, gente, essa foi a nossa leitura para o grupo de número 2. Não esquece de se inscrever no canal, de comentar e também de agendar a sua leitura particular, tá? O meu contato tá aqui na legenda. Bem-vindos, grupo de número 3. Vamos aí saber o que o mês, o final do mês, né, guarda para vocês. Eu vou só adiantar aqui a parte de embaralhar as cartas, tá? Porque vocês não precisem ficar vendo tudo. Vamos lá, então. Vamos abrir o jogo. Ó, começamos com uma carta muito boa, mas tudo bem. Aqui tem a carta dos ratos logo em seguida. Tá. Então, vamos lá no grupo de número 3. O que a gente tem aqui? Como eu falei, a gente tem uma carta muito positiva aqui no começo, né? Que é a carta dos caminhos, falando sobre, que traz sempre essa ideia de caminhos abertos, coisas nesse sentido. Mas aqui, logo em seguida, a gente tem a carta dos ratos. E aí, depois, duas cartas que acabam não estando tão positivas também, né? Junto com a carta dos ratos. Então, o que a gente tem aqui? Essa semana vai te trazer, sim, o enfrentamento de alguns problemas. Talvez aí coisas que você empurrou com a barriga, não quis lidar ao longo do mês. Essa semana não vai ter como escapar. E aí, por que eu falei essa coisa de empurrar com a barriga? Por quê? A carta dos ratos vai falar sobre problemas que se acumularam, problemas que aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, você não viu ou não sabia exatamente de onde vinha. Essa semana isso vem de maneira mais aberta, vem mais à tona. Então, assim, fica atento com o que pode acontecer ao longo dessa semana, porque você vai ter que, sim, lidar aí com alguns pepinos, né? Algumas coisas assim. Eu diria até que isso envolve a descoberta de algo, o descobrir algo. Por quê? A gente tem aqui a carta do cachorro. E quando ela não tá ali no seu sentido positivo, ela vai falar muito sobre essa quebra de confiança, essa decepção, porque o cachorro, ele é um bicho muito leal. Né? Ele é um bicho que tende a amar muito o seu dono, a sua dona, né? E aqui, como eu falei, não tá tão positivo. Até porque a gente tem até a carta da cruz, perdão, quase esqueci a palavra, pesando um pouco esse jogo. Essa carta, ela tende a ser um pouco pesada. E aí, o que acontece aqui, né? É como se você fosse se deparar com algo, descobrir algo que, como eu falei, tá acontecendo há um tempo. É um problema aí que não é tão novo assim. Pode ser que começou nesse mês ou até no mês anterior, eu diria. Né? E a partir do momento em que você se depara com isso, eu diria até que você entende determinadas coisas, entende por que determinadas coisas estão acontecendo. Você vai entender que não é um problema tão recente, que é um peso que está sendo carregado há um tempo já. Nessa, é como se você conseguisse enxergar meio que a origem da dor, a origem da coisa, né? Do descompasso que talvez você já suspeitasse e não estava entendendo muito bem. Essa semana isso tende a ficar claro. E aí, o que a gente tem, né? Apesar dessa primeira fileira aqui um pouco pesada, embaixo a gente vê uma coisa mais positiva. Aqui na carta do Sol. Trazendo muito essa coisa de que agora tudo está às claras. Agora você consegue enxergar quem é quem, né? A gente pode estar falando, por exemplo, de algum problema que está acontecendo, que vai vir à tona através de um grupo de amigos, aqui na carta do Jardim, de um grupo de pessoas, né? Aí pode ser trabalho, não necessariamente amigos próximos ou íntimos, né? Realmente trabalho, coisas assim que envolvem um grupo de pessoas. Então, assim, algo dentro de algum grupo vai vir à tona e as coisas vão ficar mais claras dentro desse grupo. Eu diria, inclusive, que isso tem alguma relação com o dinheiro. Então, a gente pode realmente estar vendo aqui questões de trabalho. Ou, por exemplo, divisão de herança, que tende a dar muito problema, questões ali relacionadas a dinheiro, né? Não necessariamente só a trabalho. Então, a gente vai ver coisas nesse sentido. Então, por exemplo, um dinheiro que sumiu ou um dinheiro que você não conseguia ver muito bem a origem de forma clara, isso tende a acontecer, o problema acontece essa semana e tudo passa a ficar nítido. Você consegue enxergar quem é quem, o que tá certo, o que tá errado, o que tá acontecendo. E aí fala aqui, principalmente no final, de uma consciência, né? A carta do homem, ela vai falar sobre consciência, sobre racionalização. Então, assim, é como se você conseguisse encaixar as peças no lugar. Entender cada engrenagem e como tudo funciona.
E realmente, vai te causar problema? Vai te causar dor de cabeça? Sim, de fato. Mas a clareza do que vai acontecer vai te trazer uma certeza muito maior para sua racionalidade. É como se você conseguisse, agora que você tem todas as peças, que tudo está claras, você consegue enxergar tudo de maneira nítida, entendendo de maneira muito lógica como tudo aconteceu. E aí você sai daquela, por exemplo, carta das nuvens, né, que não está aqui, mas sai daquela escuridão, daquela neblina, para entender com clareza tudo que está acontecendo. Então, assim, se você estava se sentindo ou tem se sentido enganado, passado para trás sobre alguma coisa, essa semana isso tende a sumir, né? Esse problema, ele vem à tona e você descobre o que estava aí, né? Não estava sendo tão nítido, né? O que estava te passando para trás. E essa foi a nossa leitura para o grupo de número 3. Eu espero que, apesar, né, do peso dessa leitura, vocês tenham gostado. Eu peço para vocês deixarem o like, comentarem e também agendarem uma consulta no privado, tá? O meu número tá na legenda, o meu contato tá na legenda. Podem ficar à vontade para marcar um horário. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Lembrando que sai vídeo no canal toda terça, quarta e quinta, ou então quarta, quinta e sexta. Então já fiquem ligados, ativem o sininho para não perder a próxima leitura.